pessoal, tudo jóia? Entre os vestibulandos existe uma tradição: comprar a chamada Atualidades Abril, que é aquele caderno que conta o que andou acontecendo de importante no Brasil e no mundo nos últimos tempos. São lançadas duas edições, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Eu gostaria de destacar do primeiro semestre de 2018, cuja capa fala sobre a intolerância. A matéria que originou a capa se chama As Faces da Intolerância e é muito importante para o aluno que vai fazer não apenas o Enem, mas também outros vestibulares. Por quê? É uma matéria muito completa que fala das diversas manifestações do preconceito, da discriminação e desse discurso excludente no Brasil e no mundo. Para início de conversa, eles começam a falar sobre as redes sociais. Como é que essas novas ferramentas digitais, que deveriam servir para unir as pessoas, podem promover um discurso de ódio, na medida em que facilitam o contato entre grupos intolerantes. Além disso, eu destacaria também, logo no início da matéria, a citação ao filósofo John Locke, que escreveu um livro chamado Cartas sobre a Tolerância, e aí conta como outra área do conhecimento essa citação. Lembrar, a outra área do conhecimento é obrigatória no Enem por causa da competência 2 e é um jeito de enriquecer o seu texto caso você esteja fazendo outros vestibulares, como a prova da FUVEST. Além disso, eu destacaria nessa mesma matéria o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está completando 70 anos em 2018. Lembrem-se, citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos para fundamentar, por exemplo, os direitos dos refugiados, das mulheres, entre outras minorias, pode contar como uma fundamentação e pode contar também como repertório sociocultural. Seguindo em diante, a gente vai chegar especificamente num trecho da matéria que vai discutir as principais causas da intolerância no Brasil e no mundo. Eu destacaria 3 das que são apresentadas. Primeiro, o chamado isolamento e cultura do medo. Como é que, diante de um cenário de isolamento social, de uma certa dificuldade de se identificar com o grupo, os grupos tendem a se unir e excluir os outros? Além disso, como é que o individualismo e uma certa forma de imediatismo que caracterizam a sociedade contemporânea também favorecem o discurso de ódio? Citaria, para acrescentar aí na sua revista, a referência ao Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês que fala que essas são duas das principais características da sociedade do século XXI. Por fim, é tematizado como um cenário de crise sociopolítica e econômico pode favorecer esse certo radicalismo do discurso. Lembrem-se, não apenas o Brasil, mas vários outros países, como alguns países europeus, passam por um cenário de instabilidade social, política e econômica. E como uma maneira de se proteger disso, os indivíduos tendem a excluir outros grupos sociais. Ainda nessa matéria, é tematizada a intolerância política no Brasil. Ela teria se iniciado, por exemplo, como uma reação à realização da Copa no Brasil. Teria avançado a partir da reeleição da presidente Dilma Rousseff e o processo de impeachment seria o momento máximo dessa polarização política. É interessante observar como é que os diferentes agentes sociais e políticos no Brasil perderam a capacidade de dialogar e como a partir disso existe até mesmo a defesa do fim da liberdade de expressão. Seguindo em diante, a gente tem a questão do racismo. Óbvio, o racismo já apareceu na redação do Enem, não acho que vá ser repetido, mas pode cair, óbvio, em outras provas. Em seguida, outro tema que já apareceu no Enem, a intolerância religiosa. Então a gente vai um pouquinho adiante. A gente vai conversar especificamente sobre a questão da xenofobia. O Enem, uns anos atrás, colocou como tema movimentos migratórios para o Brasil no século XXI. Então, atenção! O caso dos refugiados não é exatamente um movimento migratório. Nesse caso, é uma migração forçada. Então, o tema do Enem poderia ser, por exemplo, a ascensão da xenofobia no Brasil. Essa matéria, especificamente, vai mostrar algumas referências históricas, algumas referências filosóficas que teriam como uma fundamentação a origem da xenofobia. Então, usar a referência, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial ou até outros momentos em que refugiados precisaram de um acolhimento no Brasil e no mundo é uma referência histórica para o seu texto. Seguindo em diante, ainda dentro dessa grande reportagem
sobre a intolerância no Brasil e no mundo, a gente tem uma matéria sobre a escalada da homofobia. Então lembrar, homofobia e transfobia são assuntos correlatos, poderiam ser tratados juntos. O Enem poderia falar desses aspectos. Em seguida, ainda dentro da questão da homofobia, a gente tem a questão da discussão sobre gênero. Gênero abarca não apenas a questão homossexual, mas também, por exemplo, a desigualdade entre homens e mulheres. E nesse aspecto, o que eu acho mais interessante é como, no final das contas, há um cruzamento entre a questão religiosa, a ascensão da bancada evangélica e uma intolerância contra a diversidade de gênero e sexual. É interessante perceber e prestar atenção à interferência da bancada religiosa, não apenas a evangélica, mas a católica também tem esse papel, na elaboração da chamada BNCC, Base Nacional Curricular Comum Curricular, que teria sido influenciada a partir da atuação desses grupos religiosos. Por que houve essa influência? Eles conseguiram retirar da BNCC a discussão sobre gênero e diversidade sexual. A gente pode até mesmo se questionar, seria o Estado brasileiro de fato laico? Será que a gente consegue separar religião e políticas públicas? Seguindo em diante, para encerrar, os limites da liberdade de expressão, um tema bem difícil de ser tratado. Como é que, a partir do momento em que eu possibilito que os indivíduos manifestem suas opiniões, alguns deles usam a liberdade de expressão, paradoxalmente, para promover o fim da liberdade de expressão. Como é que alguns brasileiros, por exemplo, usam a liberdade de expressão para promover, para defender a volta da ditadura militar e o mecanismo da censura. Bom, eu leria toda essa matéria com muita atenção porque ela é bastante rica. Ela é, na verdade, um grande eixo temático, as intolerâncias, que poderia ser concretizado por meio de intolerâncias específicas: racismo, machismo, homofobia e xenofobia. Espero que vocês leiam a matéria com atenção e que esse vídeo tenha sido útil. Beijo!